Muito boa noite, meus queridos. Sejam bem-vindos a mais um estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, aqui no canal do Samaritano, da Associação Espírita O Bom Samaritano de Avaré, no YouTube. Hoje nós estamos recebendo aqui nosso querido, nosso estimado irmão, companheiro de Cerqueira César, João Máximo. Boa noite, João. Como vai você? Boa noite, Marcelo. Boa noite, queridos irmãos. É uma alegria estar com vocês novamente, para que a gente possa refletir um pouco sobre o Evangelho do Cristo. Maravilha, é isso aí. Estamos aqui dispostos a aprender um pouquinho mais, sim, viu? Tenho certeza. Aqui, já dando boa noite para a gente, aqui tem a nossa companheira Alda. Boa noite, amigos. Donaldo, boa noite. Que o evangelho de hoje seja bálsamo em nossos corações. E será. Gratidão a Deus Deus. Muito quiser. bom, muito bom. Também aqui o nosso querido Carlos, que também aí era de Cerqueira aí também. Sim, sim. Hoje aqui em Avaré. Boa noite, Carlão. Como vai? O Alexandre dando boa noite aqui. Uma bênção para todos. Sejam bem-vindos, viu, gente? Muito obrigado pela presença. Também a Sônia, também sempre com a gente aqui. A Mira, ela vai ficar brava comigo, mas eu vou colocar a foto dela aqui. Tá lá com a dona Laí, lá com a Isabela, lá na sala de casa aqui, assistindo tudo, né? Boa noite, a Márcia. Boa noite, a Teca. Como vai, Teca? Tudo bem com você? Olha lá, boa noite a todos, gratidão. Nós é que somos agradecidos por vocês estarem aqui com a gente hoje, viu? Boa noite, a minha querida Vilma, que também está sempre aqui conosco. Pessoal, é isso aí, sejam bem-vindos. E vamos então, antes de dar início, eu ia só lembrá-los da nossa caixinha de oração virtual. Vocês cliquem aí abaixo na descrição desse vídeo aqui, dessa nossa live, você encontra o link do Google para preencher o formulário, né, com o nome da pessoa a ser beneficiada. E aí um grupo de amigos de bom coração, que se reúne periodicamente, fará vibrações e orações em favor desses nossos irmãos encarnados ou desencarnados que necessitam dessas vibrações, né? Quase todos nós precisamos, na verdade, mas alguns estão numa situação de carência maior. Então é isso. João, você quer então nos fazer uma. Hoje eu estou querendo acelerar aqui, João, porque eu sei que o nosso tempo aqui é mais curto, viu? Você quer então nos fazer uma prece de abertura e em seguida já inicia a exposição. Hoje nós vamos falar, né, João, sobre o capítulo 7 do Sim, sim. Evangelho segundo o Espiritismo. Bem-aventurados os pobres de espírito, Pobres né? espíritos. Então, João, meu querido, fique à vontade. Obrigado. Bom, antecipadamente eu peço desculpa a todos. Vou ter que me retirar 10 minutos antes por um compromisso anteriormente assumido. Mas vamos elevar o coração e o pensamento a Deus, a nosso Mestre Jesus, entrando em sintonia com os nossos amigos espirituais, para que ao longo de todo o nosso encontro, eles nos possam conceder a paz, a harmonia e a proteção, o auxílio para as nossas necessidades íntimas, e ao sairmos daqui, possamos ser renovados e fortalecidos para continuar caminhando rumo a Jesus. Que assim seja, graças a Deus. Bom, meus irmãos, hoje, como o Marcelo havia adiantado, nós vamos dar continuidade ao estudo do capítulo 7º do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os pobres de espírito. Como bem ele comentou e estudou semana passada a respeito do que é a expressão pobre de espírito, né? E hoje nos foi reservado a continuação desse capítulo. Mas antes, eu gostaria de deixar algumas informações com vocês também que eu julgo interessantes. A expressão pobre de espírito, ela houve uma modificação linguística nela até os dias de hoje. Em realidade, nós temos
três expressões quando nos referimos a pobre de espírito, que é pobre de espírito, pobre em espírito e pobre pelo espírito. Tá? Então, essas três formas podem ser utilizadas e são utilizadas no hebraico até hoje, né? E cada qual tem o seu significado específico. Quando foi feita a tradução para o latim, lá no século VI, foi-se utilizada a expressão pobres de espírito. E a época de Kardec, propriamente em 1863, quando ele elaborou a obra O Evangelho segundo o Espiritismo, que futuramente foi publicada no ano seguinte, ele se utilizou da tradução do Evangelho de um dos maiores tradutores da Europa em Bíblia à época, o professor doutor Louis Sarcey. O que ocorre é que essa tradução do francês está constando pobres de espírito, só que ela não tem o entendimento, ela não tem o significado em francês que tem em português, pelo menos no vulgar, né? Porque quando chega ao Brasil essa expressão pobres de espírito, ela adquire uma outra conotação. Ela se torna quase que uma expressão idiomática, quase que uma figura de linguagem. Para que vocês se familiarizem com essa expressão, figura de linguagem ou expressão idiomática é, por exemplo, chover canivete, dar com os burros na água, e etc. Então, a expressão pobres de espírito, ela tomou uma conotação muito forte no Brasil, como sendo o pobre de espírito aquele indivíduo sem caráter, aquele indivíduo portador de sentimentos negativos, aquele indivíduo bruto, um pobre de espírito. Então, por isso que quando nós vamos ler o Evangelho, nós nos deparamos com essa figura da expressão pobres de espírito e temos uma dificuldade muito grande de adequar aquele significado que nós fomos educados a aprender ao longo das décadas, da pessoa sem caráter, à vinculação própria da palavra no original que Jesus queria dizer. E, em realidade, pobres de espírito, tanto no idioma hebraico, que se é utilizado mais a expressão pobres pelo espírito, e não pobres de espírito, mas é uma questão, como eu coloquei, de tradução, ela significa aqueles que são pobres de sentimentos materiais, que são pobres de sentimentos que nos vinculam à matéria, humildes, né? Porque a palavra humilde, ela também tem uma conotação um pouco diferente no usual do que nós habitualmente conhecemos. Nós muitas vezes utilizamos a palavra humilde como uma definição de pessoa com poucas posses materiais, uma pessoa pobre. É muito comum falar, olha, aquele indivíduo é muito pobrezinho, ele é muito humilde, ele tem uma família muito humilde, ele vem de uma origem muito humilde, se referindo à condição financeira e não às características do espírito. Então, quando chegamos ao capítulo 7,
e encontramos bem-aventurados os pobres de espírito, pois deles é o reino dos céus, nós encontramos uma certa estranheza, mas é exatamente na significação da humildade que Jesus falava. E para que nós possamos adentrar um pouco mais nesse significado de humildade, que nós adentramos o segundo item do capítulo 7, Bem-aventurados os pobres de espírito, que é: aquele que se elevar será rebaixado. Kardec, de forma muito lúcida e coerente, utiliza nesse momento de 3 passagens evangélicas para fundamentar a sua tese. A primeira, em que os apóstolos se aproximam de Jesus e perguntam a ele: Senhor, qual é o maior no reino dos céus? E ele, ante a questão, chama uma criança, põe em meio deles e diz: aquele que se assemelhar a essa criança, esse é o maior no reino dos céus. Aquele que aceitar o reino dos céus com a pureza da infância, esse alcançará o reino dos céus e será o maior dentre todos. Primeiramente, nós precisamos entender que 99% das mensagens de Jesus são figuradas, adaptadas à época e adaptadas ao grau de conhecimento do povo hebreu onde ele vivia. Então, quando ele fala isso, ele não está se referindo ao fato de que nós temos que voltar à infância física ou nos tornarmos crianças para sermos grandes no reino dos céus. Ele estava fazendo uma comparação, uma analogia com a infância. E alguns podem analisar o seguinte: seria isso um contrassenso, porque nós sabemos que o espírito da criança traz consigo uma bagagem do passado. E muitas vezes a criança é muito mais orgulhosa do que os próprios pais ou adultos. Mas, mais uma vez, a linguagem é figurada. Ele não refere ao espírito encarnado naquela criança. Ele não se refere ao espírito que está transitoriamente na infância. Tanto é que se cunhou uma frase na doutrina espírita que não existem crianças, existem espíritos que transitoriamente passam pela fase da infância, pois ainda não conseguiram adquirir autoridade e controle suficiente do seu organismo para manifestar com total liberdade e livre-arbítrio as suas possibilidades, tanto do lado positivo quanto do lado negativo. Então, em realidade, o que Jesus queria dizer com essa passagem é a humildade, a simplicidade. Aquele espírito que receber o reino dos céus com simplicidade e humildade, esse será o maior dentre todos. Mas ele vai além e narra uma outra passagem, essa que é muito significativa e pode ter várias interpretações. É o encontro de Jesus com Salomé. Quem é Salomé? Salomé, ela é mãe de 2 apóstolos, Tiago e João, que seria João o evangelista.
E aí, ela, em determinado momento, se encontra com Jesus. Jesus estava, como todos os dias, falando ao povo. Seus apóstolos o cercavam. Ela veio reverenciar Jesus e lhe propõe algo que é inconcebível aos ouvidos de todos os presentes. Senhor, diz ela, gostaria de pedir que meus 2 filhos sentassem contigo no paraíso, um à sua direita, outro à sua esquerda. No que Jesus pergunta, eles por acaso poderão beber do meu cálice? E eles rapidamente respondem, sim, beberemos. E Jesus diz, eu sei que beberão, como realmente beberam, uma vez que Tiago foi assassinado pelo rei Herodes, degolado no ano 34. E João teve uma vida longa, quase 100 anos de idade, de sofrimentos e dores por amor ao Evangelho. Mas aí Jesus nos fala, eu bem sei que beberão, mas isso não cabe a mim, mas a meu Pai que está no céu. E aí, ele vendo o tumulto que se fez, particularmente em relação aos apóstolos, os outros 10 que estavam ali, que ficaram enraivecidos em relação a João e Tiago, e Jesus serena os ânimos, dizendo que aquele que quiser ser servido deve ser o servidor de todos. E aquele que for o servidor de todos será o maior no reino dos céus. Porque o homem, o filho do homem, expressão interessante, que significa, no original, a expressão filho do homem, como ser encarnado. Então, o filho do homem não veio para ser servido, mas para servir. Como Jesus dissesse, eu, enquanto encarnado, encarnei não para ser servido, mas para servir. Mais uma vez nos demonstrando a humildade dele. E o exemplo que ele nos deixa em relação à humildade. Mas a terceira e última passagem referente a esse item, aquele que elevar-se será rebaixado, é uma passagem intrigante, em que Jesus, num sábado, dia do Shabat, vai almoçar, vai tomar refeição na casa de um fariseu, que era uma pessoa tida como uma pessoa de má vida, um comerciante que lucrava no sofrimento dos irmãos. Ele vai e percebe que todos vão procurando os primeiros assentos na mesa. Deixa eu apenas situá-los de forma cultural. A cultura no povo hebreu, até hoje, a refeição é um ato sagrado. O dono da casa fica na ponta da mesa. E a partir dali, aqueles mais importantes, aqueles de maior consideração, vão sentando-se próximo ao dono da casa, até os últimos locais em que são pessoas não tão conhecidas, não tão prestigiadas. E Jesus percebeu que todos lutavam por locais próximos ao dono da casa, os primeiros lugares. E quase ninguém sentava nos últimos lugares. E aí ele aproveita e dá uma lição. Quando forem chamados à boda, quando forem chamados a uma festa, não sentem nos primeiros lugares.
para que não corra o risco de chegar alguém mais conhecido do que você, mais prestigiado do que você, e o dono da festa peça que você se retire dali para que o outro sente. E constrangido, tu buscará o último lugar. Mas ao invés disso, sente-se nos últimos lugares, para que o dono da festa chegue em você e diga: meu irmão, venha e sente-se mais próximo a mim. E aí tu serás prestigiado. Mais uma vez, a humildade e o mérito daqueles que são humildes. Em relação ao elevar-se, aquele que quiser elevar-se será rebaixado. Então, essas 3 passagens têm em comum a humildade e a possibilidade, a certeza de que aqueles que são humildes na terra alcançarão uma posição elevada no mundo espiritual. E por quê? Porque a nossa vida é eterna. Nós não somos da terra. Nós estamos na terra. E enquanto na terra, deveremos sempre nos recordar que o nosso objetivo principal é vir aqui, cumprir a nossa tarefa e voltar para casa. Então, dessa forma, deveremos adquirir patrimônio, deveremos adquirir bens, deveremos adquirir fortuna no mundo espiritual, naquelas moedas que nos serão favoráveis no mundo espiritual e não no mundo físico. Lógico, isso não é um contrassenso a ganhar dinheiro, a ter uma vida economicamente equilibrada e até boa. Não, não é isso. Mas é uma vinculação a não colocarmos os nossos esforços apenas nos bens perecíveis. Por quê? Porque isso nos traz a ideia de que, quando desencarnarmos, todo o nosso patrimônio, todos os nossos títulos, todo o nosso prestígio e fama ficarão no túmulo. E nós adentraremos o mundo espiritual apenas com os tesouros no reino dos céus. Humildade, paciência, benevolência, caridade. Então, há de se notar aí a necessidade da humildade, percebendo que todos nós somos espíritos e estamos em pé de igualdade. Não existe um só espírito em todo o universo que tenha algum tipo de privilégio ante a Deus. Deus nos abençoa igualmente. O problema é que nem todos são dignos, por enquanto, dessas bênçãos. Nem todos, por enquanto, conseguem perceber essas bênçãos. Mas tudo o que nos acontece na vida são bênçãos. Porque nós nos vinculamos demais ao que é transitório, ao que passa. E isso nos traz uma ideia de que somos melhores, que somos maiores. E isso é o orgulho. Em 1948, Chico Xavier estava recebendo um livro de contos de grandes personalidades, poetas, escritores brasileiros e portugueses. E Emmanuel estava escolhendo os espíritos que iriam se manifestar por ele. Quando um espírito
pediu a Emmanuel para escrever um conto. Como na época, percebam a lucidez de Emmanuel, como na época havia um médium desequilibrado, forjando comunicações mediúnicas e se utilizando do nome desse espírito que pediu, com contos primários, Emmanuel achou por bem não polemizar e não permitir que ele desse a passagem pelo Chico e escrevesse seu conto. Mas como o túmulo não tira os sentimentos negativos de ninguém, e cada um continua como é, esse espírito se virou para Emmanuel e disse: você sabe quem eu sou? A famosa carteirada, né? Eu sou o príncipe das letras portuguesas no Brasil. Era Machado de Assis. Emmanuel se volta a ele sério, educador, e diz: meu irmão, todos esses títulos ficaram no túmulo. Aqui você é um irmão, como qualquer outro, e não lhe permitiu escrever. Então, dessa forma, o orgulho é um grande perigo para a nossa evolução espiritual. Porque se em uma passagem belíssima, uma página que, ao meu modesto ponto de vista, é uma das mais luminosas que Kardec proferiu, que é o último item do capítulo 7 do livro Céu e Inferno, Código Penal da Vida Futura, onde em 33 artigos ele relaciona todas as vinculações da justiça divina. E ali ele fala que a natureza das expiações é sempre a natureza do erro cometido. Então, se a pessoa erra em relação ao orgulho, muito provavelmente ela será convocada a ter experiências na condição de inferioridade social. E isso é confirmado para que possa rever os seus conceitos e perceber que todos somos iguais perante Deus. Humberto de Campos, um grande cronista do mundo espiritual, tem em um dos seus livros um conto muito interessante. Diz ele que uma senhora muito rica e muito bondosa tinha uma filha única e era uma pessoa de um coração imenso, mas a filha era extremamente orgulhosa e arrogante. Espezinhava a mãe em tudo que podia. Xingava a mãe, espezinhava, prejudicava a mãe no que podia, e a mãe sempre amando e perdoando, dando a devida educação, auxiliando aquele espírito ainda endurecido pelo orgulho a conhecer as bênçãos da humildade. Mas, não obstante os esforços da mãe, a menina, na juventude ainda, sofre um acidente e desencarna. E volta ao mundo espiritual profundamente orgulhosa. Percebendo no mundo espiritual os erros que cometeu, imediatamente rogou a oportunidade de retornar ainda com a própria mãe. Talvez na condição de filha ou de uma filha adotada. E aí a espiritualidade resolveu permitir que ela retornasse com a mãe. E ela disse: eu darei todo o amor à minha mãezinha. Na velhice ela terá em mim uma verdadeira companheira e irmã.
uma filha devotada e amorosa. Podemos seguir, diz ela ao seu orientador espiritual. Sim, está tudo pronto. Só que há um equívoco. Você não será filha dela. Você terá a oportunidade de conviver com ela, você terá a oportunidade de ser para ela uma verdadeira filha devotada, mas você será a empregada da casa. Passará a vida inteira servindo aquela que foi um dia sua mãe, para que além do devotamento, você passe pela experiência necessária para alcançar a humildade. Então, a humildade é essencial, porque ela é sentimento primordial das almas luminosas. Quanto mais orgulhoso, mais baixa moralmente é a criatura. Quanto mais humilde, mais elevado. Poderíamos passar a noite inteira aqui falando de exemplos de humildade. Mahatma Gandhi, Martin Luther King, Papa Francisco, Chico Xavier, Francisco de Assis e tantos outros. Mas nos resta apenas dizer, como diz Jesus, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Vamos hoje começar a arrancar dos nossos olhos a couraça do orgulho que nos impede de ver a realidade, que todos somos irmãos. E a partir daí, nesse mesmo rastro, adentramos o item 3º do capítulo 7. Quando Jesus faz uma rogativa ao Pai, um agradecimento ao Pai. Graças eu vos dou, Pai do céu e da terra, por ter ocultado essas coisas aos sábios e prudentes e tê-lo revelado aos simples e pequenos. E o que isso significa? Em realidade, é mais uma frase de Jesus que nos traz dificuldade de interpretação pelo fato de termos uma dificuldade em compreender o original da palavra, compreender o conceito das palavras. Vamos analisar a palavra sábio, a palavra prudente e a palavra pequenos. Em realidade, a época de Jesus, o aramaico, linguagem que Jesus falava, era uma linguagem extremamente pobre. Extremamente pobre. Então, a mesma palavra, ela tinha muitos significados conforme o contexto da frase. E uma dessas palavras que tinham muitos significados é a palavra que se vincula a sábio e a palavra que se vincula a prudente. Mas o contexto que nós entendemos hoje de sábio e prudente é muito diferente do conceito hebraico de sábio e prudente. Para nós ocidentais, de uma forma geral, sábio é aquele que tem muita sabedoria, é aquele que tem um conhecimento intelectual, não necessariamente, mas um conhecimento moral muito grande, e principalmente o coloca em prática. Isso é sábio para nós. E prudente é uma pessoa que tem uma sabedoria também, de não se entregar a qualquer coisa, de tomar cuidado, de pensar 2 vezes. Uma pessoa prudente, uma pessoa cautelosa.
uma pessoa que pensa duas vezes. Isso é a nossa definição de sábio e prudente, que é completamente diferente do entendimento hebraico da época de Jesus. Em realidade, a palavra sábio, no contexto da época, significava aquele que tem conhecimento intelectual. Aquele que tem conhecimento intelectual. Então, sábio da época eram aquelas pessoas que tinham grande conhecimento intelectual. Na maioria, os fariseus. Os fariseus que tinham grande conhecimento, um fabuloso conhecimento, que sabiam ler e escrever, numa época que 99,5% da população não sabia ler e escrever, eles sabiam. Tinham grande conhecimento de negócios, então eles eram sábios. E prudentes? Vem de prudência, de tomar cuidado, de não se arriscar. Prudente, para a linguagem original de Jesus, significa aquele que tem conhecimento religioso. Eram os sacerdotes, os doutores da lei. Então, poderíamos modificar a frase de Jesus em sábios e ignorantes, sábios e prudentes, como fariseus e sacerdotes e doutores da lei. E pequeninos? Pequeninos eram aqueles humildes, aqueles que não tinham suporte na vida física, que não tinham conhecimento intelectual, que muitas vezes não tinham conhecimento religioso, mas que eram bons de coração, que sabiam da lei de Moisés e se esforçavam por praticar. Esses são simples e pequeninos. Então vejam como o contexto muda. A partir daí, nós entendemos, quando Jesus fala: graças, Pai, por ter ocultado isso aos fariseus e doutores da lei, os sacerdotes, e ter revelado aos simples de coração, aos pequenos, aqueles que fazem o bem sem aguardar recompensa. É isso. Mas, mais uma vez, a gente precisa compreender que a mensagem de Jesus, ela chega a todas as pessoas. Não podemos, mais uma vez, levar ao pé da letra o que Jesus fala. Quando Jesus fala, obrigado por ocultar essas coisas aos sábios e prudentes e revelar aos simples e pequenos, não quer dizer que os fariseus, os doutores da lei, atuais, aqueles que hoje ainda têm os olhos fechados pelo orgulho, não recebem a mensagem. Recebem a mensagem, porque Deus está encaminhando constantemente mensageiros do seu amor para revelar a verdade. Anjos na nossa vida que nos indicam o caminho da verdade na nossa família, no nosso trabalho, nas nossas relações sociais, em todos os locais do mundo, pessoas que servem como verdadeiros anjos, demonstrando o caminho a seguir. Então, João, como pode Jesus ter dito isso? Porque a luz está aí para todos vermos. Só que nem todos querem a luz.
Porque a trave nos olhos, que é o orgulho, que nos cega, não nos permite ver o caminho, não nos permite ver a realidade, ela é muito intrigante, muito fascinante. E quantas pessoas preferem a ignorância à luz, a treva à luz, a satisfação dos sentimentos mesquinhos, a satisfação da caridade, do amor ao próximo, do perdão. Não precisamos ir longe. Questão 886 do Livro dos Espíritos. O que é caridade segundo o entendimento de Jesus? Levando por base que Kardec afirma, fora da caridade não há salvação. Caridade é o caminho. Então, o que é caridade? Benevolência, indulgência e perdão. Quem de nós que estamos aqui, começando comigo, tem coragem de aceitar ser constantemente benevolente, indulgente e perdoar? Nós temos uma dificuldade muito grande, porque o orgulho nos cega. Então é nesse sentido que Jesus diz: cada um terá o seu tempo de despertar. Por isso que a doutrina espírita não professa o proselitismo. Nós não arrebanhamos adeptos. A doutrina espírita é uma luz, é uma bandeira que nós erguemos. Aqueles que se sentirem à vontade com essa luz, se aproximem. Mas não vamos forçar quem não queira, porque cada um chegará no seu momento. A doutrina espírita? Não. Há Jesus. Porque não há salvação a não ser pela caridade com Jesus. Então, dessa forma, Jesus nos propõe uma realidade que para nós é um pouco incômoda, porque nós queremos forçar o outro a entender Deus como nós entendemos. E, em realidade, Deus não administra o universo e todas as vidas da incomensurável família universal com ódio e raiva. Ele se utiliza de duas ferramentas para administrar as nossas vidas: o amor e o tempo. Porque um dia, para uns mais próximo, para outros mais distante, todos nós nos transformaremos em espíritos puros. Abriremos os olhos à verdade do Cristo e não olharemos mais para trás. Mas enquanto isso, aqueles que nós começamos a abrir os olhos, ou nas palavras evangélicas, aquele que pegou da charrua, siga em frente no trabalho e não olhe para trás. Por quê? Me recordo daquela passagem que até hoje traz muita dúvida para os estudiosos do Evangelho e para nós espíritas, que é tão controversa que está no capítulo 23 do Evangelho segundo o Espiritismo, Moral Estranha. Deixai os mortos enterrar seus mortos. Quer dizer que existem muitas pessoas na Terra que estão mortas para a verdade. Muitas pessoas na Terra, hoje, em plena transição planetária,
vivem como zumbis. O foco da sua vida está inteiramente voltado à satisfação da sua vida física e da sua condição material. Não raciocinam com lógica em um ser supremo. E quando dizem-se católicos, evangélicos, espíritas, umbandistas, maometanos, seja o que for, não o falam com o coração. Com a graça de Deus, a situação anda mudando. Mas ainda existe muita gente assim, que volta para o mundo espiritual exatamente na mesma condição que retornou à Terra. Isso quando não retorna, pior. Porque além de não ter feito nada, ainda se complica ainda mais. E aí, meus irmãos, observamos a passagem de Jesus. Não que a verdade não esteja aí. Não que os missionários de Jesus, que podem ser os mensageiros do alto, como nossos próprios familiares, amigos, companheiros de trabalho, não que eles não tenham se esforçado por nos abrir os olhos, mas nós não queremos ainda abrir. Deixai os mortos enterrar os seus mortos. Deixar que cada um desperte no seu momento próprio, apresentar a verdade, mas respeitar o seu direito de não aceitar. É isso que Jesus nos fala quando proporciona essa frase belíssima. Senhor, dou graças por ter ocultado isso aos sábios, aqueles que só trazem o conhecimento intelectual, aos prudentes, aqueles que trazem o conhecimento religioso, mas não praticam, e concede aos pequenos e humildes, aos simples, àqueles que, não obstante terem falta dos bens materiais, terem dificuldades na terra, não focam a sua existência na terra, mas no mundo espiritual. Porque tenham certeza, meus irmãos, o grande entrave, a grande dificuldade do espírito encarnado, do espírito como um todo, está numa tríplice aliança: o egoísmo, o orgulho e o apego excessivo à matéria. E quando retornarmos ao mundo espiritual, ninguém vai nos cobrar. Nem Deus, nem Jesus, nem os amigos espirituais, mas a nossa consciência vai berrar: o que fizeste da vida física que eu te concedi? Tudo aquilo que fundamenta o nosso orgulho ficará no túmulo. Tudo aquilo que fundamenta o nosso egoísmo nos converterá em dor e sofrimento. E a matéria nos será inacessível. Que Deus nos abençoe a todos. Gratidão por mais essa oportunidade. É isso aí, João. Mais uma vez arrasando aqui, viu, João? Eu que Maravilha. agradeço o carinho de vocês. Imagina. Viu, gente? Nós, como avisamos, o João tem um compromisso agora, provavelmente às 20 horas, né, João? Você tem que se dirigir lá ao local de sua reunião e nós aqui não queremos atrapalhá-lo. Mas temos aqui 30 segundos para você nos brindar com uma prece, João. Com certeza. Vamos lá, então. Rogando a Deus, a nosso Mestre Jesus, que nos fortaleça na condição de encarnados, para que possamos fugir ao orgulho que nos cega, ao egoísmo que dilacera a nossa alma, ao apego excessivo à matéria que nos confunde,
para que, como espíritos lúcidos e vivos, possamos seguir as tuas pegadas, Senhor, sendo dignos de estar entre aqueles pobres de espírito. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. João, meu irmão, muito obrigado mais uma vez por compartilhar com a Gratidão, gente, viu? Marcelo. Gratidão a todos os nossos irmãos e desculpa mais uma vez não poder ficar até o final. Tá ótimo, João. Nós aqui estamos satisfeitíssimos, viu? Já estou agendando aqui agora, vou passar a programação para você e para os demais companheiros ao longo da semana, tá bom? Ok. E a gente fica mais tranquilo. Daí, se precisar mudar alguma data, você sabe, é só a gente ir conversando. Beleza. Queridos amigos. Fica com Deus, gente. Um abraço. Aqui do canal Samaritano. Tchau. Um abraço, João. Valeu. Então, com isso, a gente se despede, agradecendo mais uma vez a presença de todos. Quero desejar a vocês uma ótima noite de segunda-feira, uma semana tranquila, de muita paz. Continuem a se cuidar, porque nós sabemos aí dos riscos que essa pandemia ainda representa para toda a sociedade, tá, gente? Vamos tomar cuidado, orientar as pessoas, sobretudo aqueles que não tomaram a vacina ou não completaram a vacinação. Fiquemos todos cientes, mas em paz, tá bom? Grande beijo a todos, até a semana que vem, se Deus quiser.